Olá, aluno, olá, aluna do Magistrar, professora Stefânia Rossignoli aqui, para dar continuidade com vocês ao nosso curso preparatório regular para o ENAM. Para vocês que já estão acompanhando comigo aqui, a gente está fazendo, através da análise das questões antigas, anteriores, que foram aplicadas pela FGV, o estudo do direito empresarial. E vocês têm visto comigo aqui, gente, que essa análise de questões, ela mostra um perfil de cobrança, um perfil da prova, que é extremamente importante na sua preparação. Então, você está se preparando para o ENAM, você sabe que a banca é a FGV, você sabe o tipo de característica de questão, você já vai focar o seu estudo de uma maneira muito mais precisa, de uma maneira muito mais específica, e vai ganhar tempo com isso. Esse é o nosso objetivo aqui, Já passamos aí por diversas partes dentro do direito empresarial, algumas divisões que eu diria até de maior relevância, que tem sido mais cobrado, como o direito societário, como a parte de falência e recuperação de empresas. E agora eu aglutinei nessa nossa aula de hoje 3 assuntos diferentes dentro do direito empresarial, alguns que a gente está vendo, até uma certa crítica da FGV ter colocado no edital do ENAM esses assuntos como sendo dentro do direito empresarial, mas isso aí não nos cabe ficar divagando, cabe a gente estudar o que a FGV nos propôs a estudar. Então, o primeiro tema, propriedade industrial. Esse, sem dúvida nenhuma, direito empresarial sempre foi tratado dentro do nosso ramo aqui, dentro dessa nossa divisão. O estudo das invenções, modelo de utilidade, desenho industrial, marca. Lembrando que invenção, modelo de utilidade são criações e invenções patenteáveis, protegidos através do procedimento administrativo da patente. Desenho industrial, marca, são bens, são criações que são protegidos através do procedimento de registro. A Lei de Propriedade Industrial é a Lei 9279 de 96, que vai regulamentar quais são os bens, qual é a forma de proteção, extinção, prazo de utilização de uma propriedade industrial. Então, todos esses assuntos é importante que vocês conheçam. E aí, a crítica fica a esses 2 assuntos aqui, porque a FGV colocou dentro do direito empresarial Código de Defesa do Consumidor, relação de consumo, e colocou também Lei Geral de Proteção de Dados aplicado para o direito empresarial. Claro, Lei Geral de Proteção de Dados é importante dentro do direito empresarial, Código de Defesa do Consumidor é importante dentro do direito empresarial, é óbvio, mas são disciplinas que têm toda uma autonomia. E aí, uma especificação de estudo maior, que não deveria ser. Eu acho que é porque, como sai ali as matérias no edital do ENAM, e ele não coloca especificamente nada de CDC, de LGPD, enfiou para nós aqui dentro do direito empresarial. LGPD talvez poderia ter ficado a cargo do direito civil, mas a gente vai ver que não tem grandes dificuldades nesse estudo. E aí, gente, eu aglutinei esses 3 assuntos nessa aula aqui, porque eu quero mostrar para vocês uma tendência da FGV em relação a esses 3 assuntos. Propriedade industrial, Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados. Nesses 3 assuntos, a FGV tem seguido uma tendência bastante peculiar, que é cobrar entendimento jurisprudencial. Quando você pega esses 3 assuntos e as últimas questões que foram aplicadas da banca, da FGV, em relação a esses assuntos, você vê que 90% das últimas questões foram questões baseadas em entendimentos jurisprudenciais. Então, são assuntos que você precisa conhecer informativo de jurisprudência, saber dos últimos julgados do STF, do STJ, principalmente no caso nosso aqui, desse tipo de tema, dos informativos de jurisprudência do STJ, porque é a tendência que a FGV tem dado. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo direito da propriedade industrial. Então, como eu expliquei, são 4 tipos de criação, 4 tipos de ideias que são protegidos pela propriedade industrial. Invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marca. Os 4 tipos de criação. Ele vai falar aqui sobre marca. A marca, ela está sendo tratada na Lei de Propriedade Industrial a partir do artigo 122. Ele começa dizendo para a gente que a marca é o sinal visualmente distintivo, são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos na proibição legal.
E quando ele fala de proibição legal de marca, ele tem aqui um artigo 124 que é longo, né, que ele é enorme, e fala de situações que não são registradas como marca. E é dentro dessa interpretação aqui do que não é registrável como marca que eu vou ter essa questão. E aí, gente, esse artigo 124 tem que saber ele de cor e tem que saber também aí as interpretações que se dá em torno desse artigo 124. Vamos lá. Embora a marca seja um sinal distintivo visualmente perceptível que identifica e distingue produtos e serviços de outro idêntico ou semelhante de origem diversa, nem todo sinal pode ser registrado em razão das proibições legais. Considerando tais proibições e suas especificidades, analise as afirmativas a seguir. Aí vem. Inciso primeiro. É nulo o registro de marca nominativa de símbolo olímpico ou paraolímpico. Gente, nas proibições do artigo 124, você não vai encontrar especificamente falando de sinais olímpicos ou paralímpicos. Na verdade, hoje em dia, o termo correto é paralímpico, né, e não paraolímpico. Das expressões que não são suscetíveis de registro. Mas ele tem aqui, por exemplo, as expressões de uso comum, brasão, no próprio inciso primeiro, brasão, arma, medalha, bandeira, emblema distintivo ou monumentos oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação. Então, quando ele vem brasão, arma, símbolos oficiais, os símbolos olímpicos e paralímpicos também vão entrar nessa situação. E aí a gente tem aqui, né, no informativo 693, no informativo 693 do STJ, o julgamento que foi feito pela 4ª turma, que fala exatamente essa frase aqui. É nulo o registro de marca nominativa de símbolo olímpico ou paralímpico. Então, quando você tem, né, esse registro aqui, por exemplo, esse caso, esse julgado aqui do informativo 693, ele fala, inclusive, sobre uma marca que foi tentada registrar, chamada Fogo Olímpico, para ser usado nos produtos, né? E aí não foi registrado como marca nominativa. Se esse nome Fogo Olímpico ele fizer parte de uma logomarca, de um desenho que também não use os símbolos, por exemplo, aqueles símbolos, né, que são os anéis ali que representam os continentes, etc., até poderia. Mas quando eu falo dessa divisão, né, da uso dos símbolos do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico e etc., essas denominações não são registráveis como marca, ok? Então, é o informativo 693 que vai determinar para a gente que, de fato, é nulo o registro da marca nominativa de símbolo olímpico ou paralímpico. 2. O símbolo partidário pode ser registrado como marca, para que se resguarde a exploração econômica por agremiações políticas do uso de marca de produtos ou serviços, ainda que não exerçam precipuamente uma atividade empresarial. No 124, nas proibições, ele não fala absolutamente nada em relação a partidos políticos. E aí, o STJ entendeu, informativo 702, então, o informativo 702 do STJ, também da 4ª turma, porque é responsável pelos julgamentos do caso, que pode, sim, os símbolos partidários serem registrados como marca. Então, você tem ali o símbolo de um partido, do PT, por exemplo, que é a estrela de mulher, talvez seja um dos que se mantém há tanto tempo, PDT, que tem a rosinha, né, com o joinha, o tucano do PSDB, que tem ali todo o desenho específico, né? Você tem aí os símbolos dos partidos, né? Eu estou me lembrando dos mais antigos aqui, que se mantém até hoje, né? Porque é um tal de muda o nome do partido para lá, muda o nome para União Brasil, é o mais recente, eu não conheço bem o símbolo, mas esses que são os mais antigos, talvez que a gente tem mais, a gente que é mais velho tem na nossa mente, ele pode ser registrado como uma marca, ainda que você não esteja falando de uma exploração comercial, de uma atividade empresarial. Porque aqui eu estou falando desse sinal visualmente distintivo e que remete a uma atividade político-partidária, não é uma atividade empresarial propriamente dito, mas é uma atividade que tem exploração própria, que tem uma identificação, que precisa ser identificado dentre tantas outras atividades. Então, o informativo 702 falou que sim, que os partidos, né, que o símbolo do partido político pode ser registrado como marca.
Por fim, afirmativa 3. Para que um nome civil ou patronímico seja registrado como marca, impõe-se a autorização pelo titular ou sucessores, de forma limitada e específica àquele registro, em classe e item pleiteados. Essa questão do nome ou apelido, ele fala aqui sobre nome ou apelido alheios à proibição, né? Ele fala sobre aqui a proibição, né? Não são registráveis como marca. Aí ele vem aqui no inciso 15º. Nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com o consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. Inciso 16, 16º. Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico, singular ou coletivo, salvo com o consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. Ou seja, se for a própria pessoa que é a dona do nome, né, que é a que tem o nome, ela pode registrar. Se ela não tiver mais em vida, né, você teria que ter a autorização ou dela, quando ela for viva, mas não for ela que estiver registrando, ou então dos seus herdeiros. O que o STJ fez aqui, gente, é exigir que essa autorização, ela seja uma autorização limitada e específica para aquele registro. Então, se, por exemplo, a Xuxa autorizou o registro do apelido dela para uma marca de boneca, é para aquela marca de boneca. Não é para um restaurante ou para toda e qualquer atividade que você queira registrar depois. É somente para as bonecas que vão levar o nome dela. Gente, esse trechinho aí foi tirado do julgado que está no informativo 654 do STJ. Então, o informativo 654 do STJ trouxe exatamente esse texto aí, dizendo que cada novo registro distintivo como marca, ainda que de mesma titularidade, deve atender todos os registros, inclusive a autorização do titular do nome civil, eventualmente utilizado. E aí depois ele traz esse trecho aqui que a gente tem na afirmativa aqui da questão. Então, vejam, o que a FGV tem feito muitas vezes é pegar ali, às vezes, até um trecho copiado do informativo e colocar nas afirmativas da questão, né? Nem esse trabalho aí o examinador está tendo, né? De criar a sua própria frase e muitas vezes pegar ali a frase pronta que está no julgado. Ou seja, gente, as 3 afirmativas aqui estão corretas. Está correto que se afirma letra E. 1, 2 e 3. As 3 afirmativas aqui nesse caso estavam corretas. As 3 afirmativas aqui dizem respeito, né, a um entendimento de informativos do STJ. Tem que ler informativo, tem que saber né, o que está. Às vezes você não precisa decorar, mas você tem que lembrar e ter estudado os informativos aí para, na hora da prova, conseguir resgatar na sua memória. Ok? Bom, e aí vocês vão ver que não é só essa parte aqui que ele está falando de entendimento, não, gente. Muitas questões, como eu disse para vocês, ele vai falar aqui sobre entendimentos de STJ, entendimentos jurisprudenciais, e aí principalmente, né, do STJ, como vai vir, por exemplo, nessa próxima questão aqui que eu coloquei para vocês, né? A questão dizia o seguinte: o privilégio concedido por lei para a exploração de bens patenteáveis ou registráveis como marca ou desenho industrial pode ser extinto em determinadas situações. Nesse sentido, e com base no que dispõe a Lei da Propriedade Industrial, analise as afirmativas a seguir. Um outro ponto que a FGV tem feito muito é esse tipo de questão, né, em que ele coloca ali afirmativas, né, afirmativa 1, 2, 3, afirmativa ABC, e depois ele quer que você identifique ali para marcar, né, quais aqui estavam corretas, quais aqui estavam incorretas. Então, essa também tem sido uma característica muito presente na FGV. Eles têm colocado esse tipo de questão aqui, porque acaba dando aí, às vezes, mais assuntos até para você analisar do que ter que colocar apenas uma certa e as demais estão erradas, né? Eu acho que tem hora que para o legislador, para o examinador, né? Essa parte, ela facilita também. Bom, vamos lá. Aqui, a gente também tem uma questão de entendimento, mas essa questão, na verdade, né, eu falei que ela era também de entendimento, mas ela é um pouco mais de texto de lei,
né? Essa é uma questão de um pouco mais de texto de lei que fala sobre a perda da propriedade, sobre a extinção da propriedade industrial. A propriedade não vai, né? A patente, o registro, ele pode não funcionar para sempre. Ele pode ser extinto por perda, né? Por decurso de prazo, e aí só a marca que cabe, quantas renovações você quiser. Pode ser extinto por não pagamento de retribuições periódicas, que pode ser anuidade ou pode ser quinquênio. Você pode renunciar a seu direito e simplesmente requerer, né, a baixa da patente ou do registro. Você também pode perder por falta de representante, por existente de representante no Brasil, quando for um sujeito, uma pessoa física estrangeira ou uma pessoa jurídica estrangeira que tenha a propriedade aqui no país, e aí você vai estar aqui tratando nessa questão dessas situações. Vamos lá. Primeira afirmativa. Extingue-se a patente pela falta de pagamento da retribuição específica para o pedido de restauração, se o depositante ou titular não o requerer dentro de 6 meses contados da extinção. Quando eu falo da perda da patente, e aí eu estou falando tanto da patente de invenção quanto para modelo de utilidade. Invenção e modelo de utilidade, eles são muito parecidos, né? A patente, ela tem uma retribuição anual. Você fez o requerimento da patente, a partir do 3º ano do requerimento, você passa a ter que pagar uma anuidade para manter a sua patente até o fim do prazo, que hoje, pelo caput do artigo 40, é um prazo de 20 anos de exploração da patente de invenção, 15 anos da patente de modelo de utilidade, que vai vigorar, né? É a única diferença que existe entre eles aí é o prazo de patente, né? De exploração da patente, seja invenção ou modelo de utilidade. O artigo 78, ele vai falar assim: a patente extingue-se pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do titular, pela caducidade, pela falta de pagamento da retribuição anual prevista no parágrafo 2º do artigo 84 e artigo 87, pela inobservância do artigo 217. O artigo 84 vai dizer: o depositante do pedido e o titular da patente são sujeitos ao pagamento de retribuição anual a partir do início do 3º ano do período. Parágrafo 2º. O pagamento deverá ser efetuado dentro dos 3 primeiros meses para cada período anual, podendo ainda ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição anual. Aí vem o artigo 87. Ele fala assim: o pedido de patente e a patente poderão ser restaurados se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 meses contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica. Então, ele está dizendo para a gente aqui, nesse artigo 87, que se eu perdi ali porque eu não paguei anuidade, etc., eu vou poder restaurar, e falar restauração poderá ser feita, se eu fazer um pagamento adicional, se eu fizer um pagamento com uma retribuição específica, dentro de 3 meses contados da extinção. 3 meses contados da notificação ou da extinção. Não são 6 meses aqui. Então, o item 1 está errado, certo? 2. Extingue-se o registro de marca se o titular for indivíduo domiciliado no exterior e não constituir no prazo de 30 dias da data da concessão do registro procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-lo administrativamente perante o INPI. Gente, o artigo 78 que eu li para vocês, ele fala sobre perda da patente por falta de pela inobservância do artigo 217. O artigo 142, que é no caso das marcas, ele fala que extingue pela inobservância do artigo 217. O artigo 119, que está na parte de desenho industrial, fala que extingue pela inobservância do artigo 217. E o artigo 217 é o que vai dizer para a gente assim, ó, deixa eu ir até lá nele. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. Acabou. Ele não fala aqui que se eu deixar de ter esse representante, eu vou ter um prazo para constituir um novo. Isso não existe. Ou seja, tem que estar sempre com esse representante quando você for alguém que não mora no país e seja titular de uma patente ou de um registro aqui.
Então, extingue a patente pela inexistência do representante. Não existe essa situação de você, não teve representante, eu vou conceder 30 dias para você poder constituir um representante aqui. Tem isso não. Quando você requer patente, registro, seja o que for, você já tem que ter o representante no Brasil e ele tem que estar presente o tempo todo. Se ficar constatado pelo INPI a inexistência desse representante, ele não vai te notificar para te dar um prazo para você constituir, não. Ele vai simplesmente te notificar que a sua patente vai ser extinta, certo? Por fim, afirmativa 3, extingue-se o registro do desenho industrial pela falta de pagamento de retribuição quinquenal pelo titular a partir do segundo quinquênio da data do depósito e durante o 5º ano da vigência do registro. Aí eu vou lá para o artigo 119, que fala sobre as causas de extinção do desenho industrial. Extingue-se o registro pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do titular, pela falta de pagamento da retribuição prevista no 108 e 120. Aí eu chego no 120 e vem. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal a partir do segundo quinquênio, da data do depósito. Certinho. Então, o número 3, né, afirmativa 3, está correta, porque está de acordo aqui com o artigo 119 e artigo 120. O desenho industrial, ele tem esse pagamento de quinquênio para sua manutenção. Marca não tem pagamento de retribuição periódica. Então, patente tem retribuição periódica anual a partir do 3º ano, desenho industrial tem pagamento periódico quinquenal a partir do 2º quinquênio. Tá? Então, gente, a afirmativa 1, 2 estão falsas, a 3 está errada. Está correto que se afirma em somente 3, né? 1 está errada, você já descartaria a A e a C aí pela presença da 1. A, C e E. Pela presença da 1, você já descartaria. E a D, quando fala da 2 aí que está errada também, eu descarto somente 3. Então, a letra B é a alternativa a ser marcada aqui, é que está esse caso aqui, como eu disse, na verdade, essa questão, eu falei que 90% das questões que eu separei eram questões de entendimento, né? Mas essa aqui, no caso, já volta para, muitas vezes, o que acontece também, que é a cobrança da FGV aí, muito focada na parte de texto de lei, certo? Memorização, né, faz muito parte também aí das características da FGV. Mas o que eu falei para vocês é que reparem uma situação, né? Propriedade industrial, eles não trazem tanto caso prático, é mais, ou ali vai com o texto de lei, ou vai nos entendimentos do STJ, como eu disse, e agora a gente volta para uma questão em que eu tenho também aí discussão e entendimento de jurisprudencial, né? Questão que foi aplicada em 2023 aí para juízo do trabalho, organizado pela FGV, a prova do TST, e que dizia assim: a sociedade XXX, que desenvolve a atividade de curso de línguas, tem como maior canal de publicidade e promoção de seus serviços os provedores de busca na internet. A sociedade YYY, sua concorrente na atividade desenvolvida, contratou o serviço de publicidade paga, os anúncios da internet, né? Os patrocinados, de um dos provedores de busca mais utilizados pelos usuários da internet. Com base no uso de certas palavras-chave, dentre elas a marca registrada da sociedade XXX, a sociedade YYY visa colocar em destaque e precedência o conteúdo pretendido por ela, anunciantes, pagador, por meio de links patrocinados. Então, esse foi um assunto, né, que já se discutiu pra caramba a respeito disso, porque eu estou falando o seguinte: eu vou pegar a marca do outro e vou jogar como elemento de pesquisa. Se alguém pesquisar isso nos sites de busca, eu vou direcionar para o meu site. Eu não estou usando diretamente a marca alheia, eu não estou me passando pela marca alheia, e, portanto, não seria exatamente uma utilização indevida de marca dentro das regras da Lei de Propriedade Industrial, né? Então, assim, essa é a grande situação, porque eu não estou falando aqui exatamente sobre uma utilização indevida de marca, sobre pagamento de royalty e etc. Então, aqui eu estou falando de uso de palavras-chave na busca.
Então, a pessoa usa uma marca numa busca, mas eu coloco o meu site para direcionamento e eu sou concorrente. Aí a gente teve essa situação tratada no informativo 747 do STJ. Então, o informativo 747 do STJ, ele trouxe uma situação né, a respeito dessa utilização, e ele está falando sobre questão de concorrência desleal. Prática de concorrência leal e de concorrência desleal. Isso é muito direito empresarial, né, gente? O direito empresarial precisa se preocupar com isso, e aí eu digo que vai além de questão só meramente propriedade industrial, vai também nos princípios gerais do direito empresarial, que faz parte aqui do edital do ENAM. Então, a concorrência precisa ser leal, a Constituição Federal, a Constituição Brasileira disse que a concorrência precisa ser leal. Então, a gente tem lá no artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, quando ele está lá no finalzinho falando sobre questões até que envolvem direito penal, questões criminais e etc., ele fala sobre crime de concorrência desleal, no artigo 195, crime de concorrência desleal. Então, ele fala aqui, ó, comete crime de concorrência desleal quem? Publica por qualquer meio, falsa afirmação e etc e tal. Aí vem aqui, ó, usa expressão ou sinal de propaganda alheios ou os imita de modo a criar confusão entre os produtos ou os estabelecimentos. Eu tenho aqui o inciso terceiro, principalmente o inciso terceiro foi usado pelo STJ. Emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio a clientela de alguém. Então, de acordo com esse enunciado que foi colocado, né, de acordo com esse informativo aqui, que estava no 700 e, deixa eu pegar ele aqui de novo, informativo que estava no 747 do STJ, isso aqui enquadra no 195, inciso terceiro da Lei de Propriedade Industrial, crime de concorrência desleal, porque ao usar como palavra-chave a marca registrada pelo outro, apesar de não ser uma utilização direta da marca alheia, eu estou desviando de forma fraudulenta a clientela. Porque a pessoa coloca lá para pesquisar o XXX, aparece no link patrocinado o site da YYY, que oferece o mesmo serviço. Então, eu estou pesquisando lá, vamos colocar que esse XXX seja móveis de quarto de criança, móveis infantis, de quarto de bebê. Eu estou procurando aquela marca que me falaram que é muito boa, XXX. Coloco no Google. Na hora que eu clico, aparece o link da YYY. Eu vou lá, eu começo a ver os produtos dele, estou sendo levada de forma indevida para aquela concorrente, certo? Então, letra A. A sociedade YYY infringe a legislação de propriedade industrial quando elege em links patrocinados palavra-chave que é marca registrada da sociedade XXX. Correto, gente. Letra A, ela infringe ao 195. Isso é prática de concorrência desleal, porque é uma forma de usar fraudulentamente, um meio fraudulento, que é a palavra-chave que fica escondidinha lá, para direcionar para esse site que eu estou pesquisando, para esse tipo de assunto que eu estou pesquisando. Letra A. Vamos ver por que as outras estão erradas. A sociedade YYY, devido ao uso indevido de sua marca registrada, faz jus à indenização por danos morais, sendo necessária a prova do abalo reputacional sofrido. Gente, aqui também é uma questão de entendimento, de acordo com vários julgados que a gente tem do STJ, o simples fato de utilização indevida de marca alheia já configura um dano moral, que é um dano moral presumido. Então, é direito da personalidade aqui. E por ser direito da personalidade, a simples utilização indevida já configura a indenização. Certo? Letra C. A sociedade Y, não vou ficar repetindo aqui não, tá, gente? Não comete ato ilícito na medida em que o consumidor é capaz de reconhecer que o serviço por ela oferecido não se confunde com aquele prestado pelo concorrente sociedade X. Por mais que às vezes possa não ser uma confusão exata, gente, é o exemplo que eu dei aqui, é um desvio de clientela. Se eu estou pesquisando lá móveis para o quadro da minha filha, né? E aí eu tô lá botando no Google para me falar que aquela marca ali é boa. Aí vem um link patrocinado de uma outra, eu começo a ver o da outra. E aí ele me perco pesquisando na outra, mesmo sabendo que ela não é
a X, que a Y não é a X, a questão não é essa. A questão é você desviar fraudulentamente a concorrência. Prática de concorrência desleal. Eu não estou enganando, achando que eu estou numa marca e estou na outra, mas eu estou desviando. A sociedade Y não comete ato ilícito, pois a contratação de links patrocinados com o provedor de busca é lícita, respaldada pelas normas de direito contratual. Aqui eu já expliquei, ela refuta o que eu já expliquei da decisão do STJ. O uso da expressão X, quando atrelada à expressão curso de inglês pela sociedade Y, não configura o uso indevido de marca e prática de concorrência desleal, na medida que não é possível reconhecer o desvio da clientela. Claro que é, né? Aqui, especificamente, é o caso, né? Curso de inglês. Eu coloquei lá para pesquisar aquela marca ali. Cai no link patrocinado da outra, eu começo a ver o que a outra oferece, quais são os professores, e muitas vezes posso me interessar sem nem sequer ter visto, né, o que a verdadeira, né, o que a original ali oferece. É óbvio que desvia, e esse é o entendimento do STJ. Certo, pessoal? Então, esses aqui são os assuntos mais relevantes, eram as questões que eu queria trazer para vocês a respeito do direito da propriedade industrial dentro das últimas questões que foram aplicadas pela FGV, certo? Vamos agora para duas questõezinhas que eu separei para vocês de Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que na hora de fazer o edital do ENAM, né, o Conselho Nacional de Justiça, né, a Escola de Formação aqui, ela pensou muito, talvez, em algumas provas de magistratura, prova do trabalho, por exemplo. Mas está tudo trabalho, coloca CDC dentro do direito empresarial, coloca CDC como se fosse uma divisão dentro do direito empresarial. Não é divisão dentro do direito empresarial, mas, de fato, é muito utilizado dentro do direito empresarial. E aí vamos falar de dois assuntos que estão muito em voga. Né, Não, eu não vejo necessidade, gente, de vocês ficarem se preocupando muito com o enquadramento do que é fornecedor, do que é consumidor. Bora, assim, para, por exemplo, práticas abusivas, cláusulas abusivas, questão de publicidade e propaganda. Esses são os assuntos aí que estão mais em voga e que a gente tem visto cobrar na FGV. Olha essa questão aqui que foi aplicada em 2024 para a prova de procurador jurídico da Assembleia Legislativa do Tocantins. Dizia assim: Letícia Almeida ajuiza ação de obrigação de fazer contra Viajar.com e Nuar Companhia Aérea. Alega que, com o intuito de participar de relevante congresso de direito, adquiriu em 10 de janeiro de 2023 passagem aérea fornecida pelo site da primeira ré e de execução da segunda ré de ida e volta, saindo do Rio de Janeiro e tendo como destino a cidade de Paris, pelo valor de R$ 850, ida e volta, incluído impostos e taxas, R$ 850 para ir e voltar para Paris. O mais provável é que quem olhasse essa promoção aqui ia comprar logo 4. Vou dar uma voltinha ali em Paris e vou voltar por R$ 850, com taxas e passagens incluídas. Pessoal, aqui é uma situação que durante um tempo atrás, algumas pessoas muito firmes no direito do consumidor, na proteção do consumidor, iam dizer, não, oferta tem efeito vinculativo, artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, oferta tem efeito vinculativo, mas já é decisão pacífica do STJ, né? Já é entendimento pacífico do STJ. Quando você tem a publicidade, né, de determinadas situações, de determinados fatos, e que envolvam erros grosseiros, erros facilmente perceptíveis, ainda mais no caso aqui, né, que era uma pessoa que ia fazer uma, né, a Letícia Almeida, ela ia fazer o quê mesmo? Ela ia participar em Paris, participar de um seminário em Paris, ou seja, não é uma pessoa que seja uma completa alienada do mundo, né? Não é uma pessoa que é uma completa alienada do mundo. Ah, aqui, ó, lembrei, é Congresso de Direito, é advogada. Então, é uma pessoa que minimamente tem conhecimento sobre regras, de uma forma geral, né? E sabe muito bem que R$ 850 e de volta para Paris é algo completamente fora de realidade. Alega ter realizado todo o procedimento de compra e ter recebido e-mail de confirmação da reserva dos bilhetes e recibo.
No entanto, cerca de 6 horas após a confirmação da compra, foi surpreendida por um e-mail da primeira ré, informando a ocorrência de um erro sistêmico no carregamento de preços e, consequentemente, o cancelamento da operação para aquisição da passagem, que não havia sido emitida e que o valor de R$ 850 não havia sido debitado no cartão de crédito informado. Esses dados que foram dados aqui, esses dados que foram colocados no enunciado, eles são muito relevantes para mostrar que o erro foi claro, R$ 850 uma passagem de ida e volta para Paris, não faz o menor sentido, não era uma questão de Black Friday, promoção, isso, aquilo, outro. Houve uma resposta rápida, não vamos né, ser razoáveis, 6 horas, não foi uma coisa de 2, 3 dias depois, ela programou a viagem, ela recebeu ali a informação algumas poucas horas depois de que você houve um erro e que foi, né, nessa situação. Aí vem, assim, diante dos fatos, Letícia requer o reconhecimento da falha na prestação de serviço e a condenação das réis à emissão de nova passagem nos termos e valores previamente ofertados, conforme preceitua o artigo 35, inciso 1º do CDC. Diante da situação hipotética, da legislação vigente e do entendimento do STJ, assinale a afirmativa correta. Gente, é o que eu falei, propriedade industrial, CDC e a própria LGPD têm sido muito cobrados com base no entendimento do STJ. Então, para essas partes da matéria aqui, tem que fazer a leitura dos informativos. Vamos lá. Letra A, conforme o entendimento do STJ, o erro grosseiro no carregamento de preços de fácil percepção pelo consumidor não afasta a responsabilidade das réis, que, em razão do princípio da vinculação da oferta, são obrigadas a emitir os bilhetes nas condições anteriormente divulgadas. De jeito nenhum. O erro grosseiro, o erro de fácil percepção, ele não vincula, tá? Letícia titulariza direito subjetivo absoluto de exigir cumprimento de oferta, não podendo o exercício de seu direito ser obstado pela alegação de erro grosseiro ou de ausência de prejuízo. Não, gente, isso aí já foi entendido há muito tempo atrás como algo dessa maneira, que o consumidor tinha um direito absoluto. Só que a gente não pode esquecer que lá nos princípios do direito do consumidor, que a gente vê lá no início, né, do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a questão do equilíbrio econômico, boa-fé. Então, o consumidor, quando ele vê um negócio desse e quer tirar vantagem do erro alheio, ele está agindo de má-fé. E eu tenho que ter... Os fornecedores estão sujeitos a erro também, gente. Não é todo e qualquer erro que eu não vou reconhecer como algo passível de acontecer. Letra C. Diante da vulnerabilidade do consumidor e da incidência da teoria do risco integral em relação às práticas comerciais, as réis são obrigadas a cumprir a oferta. Não existe esse risco integral, né, para toda e qualquer situação que vai proteger o consumidor. Isso é uma visão muito equivocada e muito ultrapassada do Código de Defesa do Consumidor. Letra D. Em razão da presunção absoluta de vulnerabilidade do consumidor, não há possibilidade de afastar a responsabilidade das réis pela falha da prestação de serviço, mesmo diante de erro grosseiro e cognoscível. De jeito nenhum. Mas sobrou a letra E, né? Conforme o entendimento do STJ, diante da particularidade dos fatos em que se constatou erro grosseiro na oferta, e da ausência de qualquer cobrança, não foi debitado no cartão dela, não teve cobrança, bem como do propósito da promoção da harmonia e equilíbrio nas relações de consumo, não há, no caso, violação ao princípio da vinculação da oferta. Exatamente esse é o entendimento do nosso tribunal hoje, do nosso superior, do STJ, em relação a esse tipo de erro. E aí um detalhe, como a FGV nesses casos gosta de pôr um casinho prático, por exemplo, quando a pessoa compra um monte, né, viu uma televisão lá por R$ 199, uma televisão que normalmente é 4 mil, 3 mil reais, aí a pessoa compra logo 4. Ora, gente, fica muito claro que essa pessoa percebeu o erro e está querendo ganhar em cima, está querendo ganhar dinheiro, ganhar, né, vantagem econômica em cima disso. Os princípios do Código de Defesa do Consumidor, eles falam sobre a boa-fé e o equilíbrio econômico. Então, eu não tenho que proteger o consumidor a todo e qualquer custo, não. Isso é uma visão completamente ultrapassada do Código de Defesa do Consumidor. Então, não, essas ofertas que têm erro crasso, que têm erro de fácil percepção, grosseiro, não vão ter efeito vinculativo. Não existe aqui essa aplicação de teoria de risco integral, certo? Uma segunda questão aqui também sobre aí práticas abusivas e questão de contrato de adesão, né, que foi uma das partes colocadas no edital do ENAM. Eu separei para vocês aí essa questão que foi aplicada na prova para juiz,
Pernambuco, né, em 2022, que dizia assim: o Código de Defesa do Consumidor dispõe de um capítulo próprio sobre a proteção contratual, a respeito da qual o STJ conferiu interpretação aplicável às diversas situações fáticas consumeristas. Seguindo essa temática nos termos da norma e do seu entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que... Então, é como eu venho dizendo para vocês, né? Muitas vezes a FGV até ela coloca no próprio enunciado da questão que ela quer a resposta com base no Código de Defesa do Consumidor. Às vezes, na lei, especificamente, às vezes ela vai colocar que ela quer a resposta com base nos entendimentos do STJ. Então, aqui foi um caso que ele já até colocou para a gente. Eu quero a resposta com base nos entendimentos do STJ. Então, quando ele coloca que eu quero as respostas com base no entendimento do STJ, ele até facilita a nossa vida, né? Porque aí ele já colocou ali que eu quero, né? Nesse caso, eu vou querer que você paute a sua resposta, né? Que eu coloque aqui como resposta o entendimento do STJ. Então, no próprio enunciado aqui, ele já está falando sobre eu ter a utilização, eu colocar aqui as regras do STJ como pauta para encontrar a resposta correta. Então, ele está dizendo, conforme o entendimento do STJ. Então, se ele está pedindo para a gente que ele quer o entendimento do STJ, isso já nos facilita para caramba, né, para poder encontrar a resposta correta. Às vezes ele não coloca como foi em outras questões, mas até na questão que a gente acabou de ver aqui, o enunciado já falava conforme entendimento, né, do STJ. Então, vamos aqui às alternativas. Só um minutinho, pessoal, que saiu aqui do meu... Vamos lá. Letra A. As declarações de vontade, mesmo quando constantes de escritos particulares, vinculam o fornecedor. Então, agora eu vou aqui para o Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu abrir ele aqui, porque o meu Código de Defesa do Consumidor aqui, ele fechou enquanto eu estava colocando aqui para vocês. A gente tem, quando eu falo de proteção contratual em relação ao Código de Defesa do Consumidor, a gente tem que a grande maioria dos contratos, né, de relação de consumo, a grande maioria dos contratos que envolvem relação de consumo, são contratos de adesão, a grande maioria. Né? Não que todos os contratos que envolvam relação de consumo sejam contratos de adesão, mas a grande maioria deles são contratos de adesão. E aí, muitas vezes, aquilo não está na relação contratual, não está colocado na relação contratual, mas ele pode ter sido colocado de uma forma separada. A parte de proteção contratual no Código de Defesa do Consumidor, abri aqui que tinha fechado, ele começa no artigo 46, a prática da proteção contratual, e vai até a parte que vem, né, nessa parte de contrato de adesão, que é o artigo 54. Então, ele começa no artigo 46, que fala, por exemplo, sobre interpretação contratual, no 47, que a interpretação vai ser feita de modo mais favorável ao consumidor, né? E aí eu tenho o artigo 48. O artigo 48 do CDC, ele vai dizer para a gente assim, as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos à relação de consumo vinculam o fornecedor, ensejando, inclusive, a execução específica nos termos do artigo 84 e parágrafo único. Então, correto já de cara aqui a letra A. A declaração de vontade, mesmo quando constante de inscrito particular, vincula o fornecedor. Vincula o fornecedor. Certo? Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra B. A garantia legal de adequação do produto ou serviço terá aplicabilidade se não houver garantia contratual estabelecida mediante termo escrito. Gente, na verdade, assim, o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 50, ele vai dizer para a gente assim, a garantia contratual, ela é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Parágrafo único vem e fala assim, o termo de garantia, o equivalente deve ser padronizado, esclarecer a maneira adequada, etc. e tal.
Ele não diz que eu só vou aplicar, né? Ele não está dizendo aqui, como está no enunciado, que eu só tenho garantia, nesse caso, contratual, só vou aplicar a garantia, só aplico a garantia contratual quando não tiver uma outra. Não é isso. Então, quando ele fala que a garantia legal de adequação, ela só é aplicada quando não há contratual. É isso que ele está dizendo aqui. Que a garantia legal, só vou usar a garantia legal se eu não tiver uma contratual. Está errado. O artigo 50 fala que elas se complementam. A garantia contratual é complementar a legal. Então, a garantia contratual não extingue a legal, não. A garantia complementar, a garantia contratual, perdão, ela é complementar a legal. Então, se ele fala aqui que a garantia legal só vai ser usada quando não há uma contratual, é como se a garantia contratual extinguisse a legal. E não está certo. De acordo com o caput de artigo 50, a garantia contratual ela é complementar a legal, certo? Letra C. É lícita a cláusula contratual que estabeleça prazos de carência para o restabelecimento integral do direito do consumidor a partir da purgação da mora. Aí a gente tem aqui as cláusulas abusivas, né? O rol das cláusulas abusivas é importante até que vocês saibam, né? De uma forma mais ou menos memorizada, que está no artigo 51. O artigo 51 fala para a gente, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estabeleçam prazo de carência em caso de impatualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou dos acordos com os credores. Então, ele está dizendo aqui, né, eu tenho aqui quando ele fala que é lícita a cláusula contratual que estabeleça o prazo de carência ou impeça a restaurar o contrato a partir da purgação da mora, está errado. Essa cláusula é considerada como cláusula abusiva e é nula de pleno direito. Letra D. Após a assinatura do contrato ou do ato de recebimento do produto ou serviço adquirido por telefone, será de 30 dias o prazo decadencial para o consumidor exercitar o direito de arrependimento. Essa aqui deve ser a mais fácil, né? Porque todo mundo sabe. Direito de arrependimento, 7 dias, artigo 49. Essa é muito fácil. Por fim, letra E, a inserção de cláusula no formulário do contrato desconfigura a natureza de adesão do contrato, pois se exige que as cláusulas tenham sido estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços. Não descaracteriza. Parágrafo 1º do artigo 54, que é o que fala sobre os contratos de adesão. Então, no artigo 54, ele está falando, contrato é de adesão, cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, sem que o consumidor possa discutir ou modificar. Para a primeira, a inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de contrato de adesão. Ou seja, é engraçado, né, que eu estava comentando aqui no enunciado que ele falou que ele queria entendimento, STJ, etc e tal, para responder essa questão. Mas, no fundo, ele acabou colocando aqui só texto de lei, né? A respeito do qual o STJ conferiu interpretação de acordo com o entendimento. Ele estava, a maioria das alternativas aqui era praticamente texto de lei, certo? Pessoal, então, apesar de todas as críticas que eu vi por aí, a banca, né, e bem como a escola, né, que está organizando a prova do ENAM, ela colocou dentro do direito empresarial Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ele coloca lá no edital, né, Lei Geral de Proteção de Dados aplicada às relações empresariais. Então, eu não vejo muita necessidade de vocês ficarem ali muito presos a estudo da LGPD, com todo o afinco que a lei tem, né? A Lei 13.708 de 2018. Ficar, por exemplo, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, DPO, isso, aqueles termos, aqueles conceitos, eu não vejo muita necessidade em relação a isso. Eu acho que uma das principais questões é a gente lembrar que existe os dados, né? Dado pessoal, dado sensível, fazer essa diferença. Os dados pessoais, de acordo com o artigo 5º, inciso 1º, são as informações relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável, que ele coloca no inciso 1º do artigo 5º. Dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem,
racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético, biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. E aí saber que as atividades empresárias, elas são obrigadas a ter cuidado e guarda com os dados alheios, com os dados das outras pessoas. Isso é que é o mais importante saber. E aí vem essa questão que foi aplicada, né? Na verdade, essa questão ela é a primeira. Eu errei aqui, tá, gente? Corrija para mim aí, por favor. Eu acabei esquecendo de trocar essa questão aqui. Ela foi aplicada na primeira prova do Enem, tá? Ela foi aplicada na primeira prova do Enem, que fala sobre esse vazamento de dados. Eu acabei não trocando aqui a informação relativa à prova que foi aplicada essa questão. Essa questão não é da Câmara dos Deputados aqui, essa questão é da primeira prova que foi aplicada para o Enem pela FGV, e que dizia assim: uma sociedade empresária de telefonia sofreu ataque cibernético que levou ao vazamento dos seus dados pessoais de todos os seus usuários. Posteriormente, diversos usuários acionaram o judiciário requerendo a condenação da sociedade empresária e o pagamento de danos morais, com base na alegação de que estavam sendo importunados com ligações de empresas de telemarketing após o vazamento de seus dados. De acordo com o entendimento do STJ quanto ao tema, analise as afirmativas a seguir. Então, era aqui uma questão que muita gente criticou, no sentido de que essa questão não tinha que estar em direito empresarial, LGPD não é direito empresarial, mas vamos entender assim, ele toca ao direito empresarial, né? É uma questão que toca ao direito empresarial. Então, se é uma questão que toca ao direito empresarial, faz algum sentido, vamos dizer assim, eu estar diante de uma questão que envolve a Lei Geral de Proteção de Dados, porque é uma situação que as atividades empresárias precisam observar isso. A atividade empresária ela precisa saber qual é a consequência de quando ele não tiver cuidado com a proteção dos dados do seu cliente. Então, uma empresa ela tem obrigação de proteger os dados dos seus clientes? Ela tem a obrigação de proteger os dados do seu cliente. E aí eu tenho aqui, pessoal, o informativo 766 do STJ, que vai responder para a gente essa questão. O informativo 766, que é da segunda turma do STJ, ele vai dizer assim, o vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão por si só de gerar dano moral indenizável. Desse modo, não se trata de dano moral presumido, sendo necessária para que haja indenização que o titular de dados comprove qual foi o dano recorrente da exposição dessas informações. Gente, eu concordo plenamente com a STJ. A gente tem direito à proteção dos nossos dados, a gente tem direito que os nossos dados não sejam repassados de uma sociedade empresária para outra, para fazer aí banco de clientela e etc. Isso é muito errado. Há que se ter todo um cuidado com os nossos dados pessoais, mas por si só, esse vazamento, principalmente quando ele é feito por hacker, né, e não houve ali um ato intencional da empresa, da sociedade empresária, ela não pode por si só ser um ato indenizável. Tudo na vida vira dano moral. Tem que provar que houve, de fato, um prejuízo, um dano, né, uma situação que escape, que saia fora da situação que o STJ já falou várias vezes, não pode ser mero aborrecimento, né? Então, de acordo com o entendimento do STJ quanto ao tema, analise as assertivas a seguir. Deixa eu passar aqui para vocês as assertivas. 1. O vazamento de dados pessoais não tem o condão por si só de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a prova efetiva do dano ocorrido. Perfeito, é o que eu falei aqui para vocês. Informativo 766 do STJ é o que vem prevalecendo. Eu tenho que provar alguma coisa que aconteceu e que me tirou a tranquilidade, fez com que o meu nome fosse usado por algum tipo de estelionatário, crime, alguma coisa nesse sentido.
O vazamento de dados pessoais gera para o prejudicado direito à indenização, uma vez que o dano moral em tais casos é presumido. Uma frase aqui até anularia a outra, né? Não tem dano moral presumido nesses casos. O vazamento de qualquer tipo de dado sem autorização do usuário configura vinculação dos direitos à intimidade e à privacidade e enseja a condenação ao pagamento de danos morais. Também não. Há o entendimento até em relação a dados sensíveis, que poderia gerar por si só a indenização por danos morais. Mas o dado, quando eu estou falando de dados gerais, de dados pessoais, do inciso 1º do artigo 5º, não tem dano moral presumido aqui, como eu fiz a leitura do trechinho aqui da decisão do informativo 766. Então, gente, é só a questão de número 1. Está correto o que se afirma apenas em um apenas, letra A. Está correto o que se afirma em um apenas a primeira afirmativa aqui, que era a correta nessa situação aqui de Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os assuntos relevantes aqui. Eu aglutinei esses 3 temas nessa nossa aula, como eu disse, não foi à toa, pela similaridade aqui que a FGV vem cobrando de parte de entendimento, de STJ. Então, fica uma aula aí mais focada para essa parte de informativos. Ainda temos mais 2 encontros de direito empresarial pela frente aqui, para a gente poder concluir esse nosso preparatório, esse nosso curso regular de preparatório para o ENAM. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.